Aqui é mais barato. 100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, meus amigos. Hoje, sábado, 15 de novembro, dia da nossa proclamação da República, né? Feriadão. Estamos aqui começando mais um programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó 100.1. São 7 horas e 1 minuto e é com alegria que a gente começa novamente mais um programa. Esse programa está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento e ainda da codificação espírita. Nesse sábado, vamos abordar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, quem quiser participar, falar aí se é brando, se é pacífico, manda seu recadinho na live que já está no ar aqui pela Rádio Chapecó, onde a gente acompanha, que vamos acompanhando e conversando. Para abordar esse tema, que é muito importante, conto aqui com os nossos queridos amigos Rafael do Bezerra e Domingos do Nosso Lar. Muito bom dia e sejam muito bem-vindos. Bom dia, Mona, bom dia ao Domingos, ao Volmir que nos auxilia e a todos que nos acompanham. Bom dia, Mona, Rafael, Volmir, e muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui novamente. Antes de entrarmos propriamente no nosso assunto, né? Gostaria de deixar um recadinho dos nossos queridos apoiadores, Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Voltamos aqui pela Rádio Chapecó, estamos começando o programa Hora Espírita. E hoje vamos falar sobre Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que faz parte do Sermão da Montanha de Jesus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec aborda esse tema no capítulo 9. E no texto destaca-se a brandura, a mansuetude, a gentileza e a atitude pacífica, ressaltando que essas trazem recompensas futuras. Ele fala que os brandos herdarão a terra e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Essas virtudes condenam a violência e a cólera, promovendo o amor e a caridade nas relações humanas. Porém, hoje observamos que a brandura e a mansuetude são virtudes bem distantes das nossas relações. Ao contrário, vivemos num mundo bem violento e colérico. Mas por que ainda nós não conseguimos ser como Cristo, mansos e pacíficos? Será que a gente já compreendeu essa virtude? O que seria a mansuetude? O que é ser pacífico?
Você que nos acompanha e nos escuta, consegue já praticar essas duas virtudes? Fique conosco aqui na Rádio Chapecó. Hoje vamos conversar sobre ser brando e pacífico. Lembrando que já estamos com a live no ar e aí você pode mandar a sua mensagem, colaborar, participar. E para a gente começar esse texto, esse conteúdo, esse tema tão importante, vamos pedir para o Rafa o que é ser brando, Rafa. Tu já é brando, Rafa? Pois é, então a gente vê que a mensagem de Jesus ela é sempre desafiadora, né? Muito. E um convite que ele faz é justamente nessa afirmação, né? Diz, felizes aqueles que serão brandos e pacíficos, né? Então, no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, ele fala de algumas, digamos assim, situações, né? E, ao mesmo tempo, nos provoca a desenvolvermos algumas virtudes que é justamente para o nosso desenvolvimento, né? Para a nossa moralidade. Então, a gente tem que primeiro entender que a brandura não é alguém que, ou ser brando, não é alguém que é fraco, né? Não é alguém que evita qualquer conflito, mas é alguém, e aí que a gente entende, que possui uma força moral elevada para dominar essas nossas imperfeições, esses nossos impulsos ainda inferiores, né, como a irritação, a agressividade, a impaciência, né? Então, ainda tudo fruto desse nosso orgulho, desse nosso egoísmo, que está enraizado em todos nós. A nossa atitude normal, ou seja, natural, é sempre agir da forma que muitas vezes a gente É reagir. é reagir. A gente né? reage. Não há um pensar antes de agir, né? Como o Domingos falou agora aqui, nós comentamos, né? Quer saber se a pessoa é branda, se é pacífica? É só contrariar ela. E como nós estamos agindo quando somos contrariados? Qual o nosso primeiro impulso nesse sentido? Então, é um grande desafio. Então, o Espiritismo nos diz, né, que o esforço que a gente faz para a gente domar as nossas más inclinações, nossas más tendências, é um grande passo, né? Então, o desenvolver dessa brandura, né, e a gente sabe que Jesus foi o maior exemplo de todos, e ele, ao mesmo tempo que ele era totalmente brando, ele também era firme em alguns posicionamentos. Então, a gente vê que nesse sentido, a gente começa a entender que essa brandura, essa mansuetude, que o Domingos vai comentar depois aqui, fala muito daquilo que a gente está sentindo. Porque muitas vezes aquilo que a gente está sentindo, a gente está, como a Mona diz, reagindo. Né? Externa, né? Externa de uma forma violenta. Então, assim, como é complicado a gente desenvolver e trabalhar essa característica, né, da brandura, porque a gente tem que se conhecer, não tem como ser diferente. Então, quando a gente já começa a observar que a gente está reagindo àquilo que as situações estão nos direcionando, né, às vezes no impulso, na agressividade, na impaciência, é justamente a gente já está dando um passo, porque tempos atrás, ou ainda, a gente está fazendo tudo ainda por impulso, sem pensar. É no automatismo, né? No A gente automático, vem tanto tempo assim que então, a gente reage. A gente tem que entender que a brandura não é uma falta de ação, né? Então, assim, é você também pensar naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai reagir, né? Então, brandura sempre tem a ver com esse autocontrole, né? Com uma questão da compreensão do momento que cada um tem, mas assim a gente já começa a se analisar e saber que aquilo que a gente está muitas vezes, e a gente tem, né, a falta de impaciência, essa irritabilidade, essa agressão, tem que ser controlado. Então, é algo que, quando no Espiritismo a gente fala desse autoconhecimento, da reforma íntima, é algo que a gente tem que observar. Vamos pensar assim, né, que talvez uma encarnação inteira a gente deveria, talvez, adquirir uma virtude ou consolidar uma virtude. A brandura, sem dúvida nenhuma,
Se nós conseguirmos chegar, né, não vamos dizer talvez ao 100%, mas que seja 20%, né, das nossas ações, ou a gente conseguir ter a calma, a paciência para controlar esses impulsos, já é um passo muito grande, né? Então, é algo que muitas vezes o que está dentro a gente está emitindo para o que está fora. Então, a brandura, a mansidão, Jesus sempre nos dizia, né? E a gente tem que ter esse exemplo, né? Que uma das condições é amar a nós mesmos e ao próximo como, né, a nós mesmos, fazendo aos outros o que ele nos gostaria que fosse feito. Então, esse aí é um ponto-chave, porque todos nós gostaríamos de ser tratado com brandura, né? Com essa mansidão, né? A benevolência, que é uma das maiores caridades, né? que Jesus entendia. Então, quando a gente sabe que a gente gostaria de ser tratado com gentileza, com paciência, a gente deve fazer isso com os outros. Então, isso é um desafio enorme. E principalmente dentro de casa, né? Que ali a gente tem as maiores dificuldades, né? Então, isso é bem importante. Dentro de casa que a gente tem os maiores desafios. E eu falo por mim, né? Como é difícil, como é difícil. Eu acho que atrás da brandura há uma coisa muito importante, que é a compreensão e a aceitação. A gente tem um problema muito grande em compreender as coisas e aceitar a visão do outro. Por isso que a gente não é brando, porque a gente quer que seja como a gente. A partir do momento que a gente trabalhar essa compreensão, essa aceitação, que cada um é de uma forma e vai se colocar de uma forma, vai pensar de uma forma, a gente vai construir a brandura. E aí é mexer com o nosso ego e com o nosso orgulho. Porque só é brando quem não deixa o ego se sobrepor ou o orgulho sobrepor. Né? A gente é orgulhoso porque a gente quer do jeito da gente. E a gente acha que tem controle de tudo. Exatamente. E até daquilo que as outras pessoas pensam, a gente quer fazer do nosso jeito. Não, tu tá errado, tu tem que fazer assim. Mas é a visão da pessoa, que Isso. naquele momento é aquilo que ela tem. Então, por isso que eu digo que a compreensão é o primeiro passo para a gente atingir. A partir do momento que eu compreendo e aceito, eu não vou me agastar da forma que a pessoa se coloca, age, fala, porque eu vou aceitar. Então, eu vou começar a construir a brandura dentro de mim. E eu acho que, assim, é um dos maiores exemplos dessa brandura, né, que a gente tem aqui, né, e nós que estamos dentro do movimento espírita, era Chico, né? Meu Chico Deus. era de um exemplo daquela brandura, daquela amorosidade, né, da forma que ele tratava. Às vezes as pessoas chegavam, às vezes, né, na impaciência, e ele já contornava, falava de outro meu jeito. filho, Que coisa, né? Que exemplo, que exemplo. Ele uma vez, respondendo uma pergunta, ele disse, né, que, olha, eu penso muito antes de falar para não ofender ninguém. Para não magoar ninguém, E falava isso. tem uma frase muito, muito interessante que diz, né, e a gente falando de brandura, acho que essa frase se encaixa bem, alguém tem que ceder. E o alguém tem que ceder quando porque nós somos postos à prova no nosso orgulho, né, no nosso egoísmo. Então, isso que o Rafa falou é muito interessante, já começa dentro de casa, né? Alguém tem que ceder. E vai ceder aquele que tem mais compreensão. Exatamente, né? Tem esse entendimento. E menos orgulho. Né? Para ele não é uma ofensa. Não, tudo bem. Ah, você quer ir para a praia? Não. Eu quero ir, mas você não quer ir? Tá, em onde você quer ir? Ah, vamos para o interior. Então vai para o interior. Né? Essa capacidade de compreensão, de entendimento, né? De paz, né, de tentar levar as situações por esse caminho de entendimento. E quando a gente fala, alguém tem que ceder, bom, eu posso ceder, né? A gente não está falando de princípios ou de valores, mas de situações, né, que são corriqueiras no dia a dia, para que se leve ao entendimento. Eu vejo assim como a grande chave do resultado da brandura e da pacificação é o entendimento. Se chega nesse equilíbrio, tudo bem, a vida continua. E ser pacífico? Né? Às vezes a gente confunde, né? O que é ser pacífico? É muito difícil também, né? Outro. É muito difícil. Hoje a gente não vive uma passividade. Exatamente. Mas nós podemos voltar lá há quase 2000 anos atrás, e se nós lembrarmos daquele acontecimento, quando Jesus estava sendo preso, né, pelos soldados romanos, e que Pedro, naquele ímpeto, pega a espada do soldado e corta a orelha,
Jesus de imediato vai lá, repõe a orelha, devolve a espada ao soldado e fala a Pedro, né? Quem vive pela espada, morre pela espada. E quando a gente lê essa frase, ela tem essa forma literal, né? Porque ouve, mas qual é a espada de cada um de nós? Com que nós podemos ferir? O pacífico, ele abre mão dessa espada. Ele tem essa compreensão de que tudo o que eu fizer, né, não em favor do outro, mas contra o outro, um dia vai voltar para mim. E eu já consegui agregar esse entendimento, isso que o Rafa falou, né, da consolidação das virtudes e dos aprendizados. O ser pacífico não é viver na passividade, Ali, pelo contrário, né? né? Nós assumirmos posições, sejam elas quais forem, e como eu posso dizer, eu estou assumindo uma posição, isso que eu estou assumindo é correto? Para nós espíritas, no nosso guia ao Evangelho, se está de acordo com os ensinamentos do Cristo, eu não vou abrir mão. Como o Rafa bem falou também sobre Jesus, né? Ele era firme, as suas posições eram firmes, mas nunca abriu mão da docilidade, da brandura, da afabilidade, da mansuetude. Não. E é isso que nós temos que entender, né? Ser brando e pacífico não é ser passivo. E a Mona apontou agora, né, o nosso mundo está tão convulsionado, né? E que a brandura e a passividade, elas parecem tão distantes. Elas estão porque as pessoas estão se afastando da mansuetude e da passividade, né? Mas a gente vê tantos exemplos, né? E isso não gera nos noticiários o impacto que deveria. Outro dia tinha um vídeo, né, se eu não me engano foi em Manaus que aconteceu, um senhor lá com seus 60 e poucos anos, cabelo branquinho já, ele bateu numa moto, um acidente de trânsito normal. Ele desceu da moto tremendo, quase chorando e Assustado. pedindo desculpas, né, pro motoqueiro. Qual que foi a reação do motoqueiro? Foi até lá, abraçou e disse para ele, tá tudo bem, não se preocupe. Isso é ser pacífico. Isso é ser pacificador, né? É nós levarmos essa condição para o dia a dia, seja no lar, seja no trabalho, seja nas relações sociais, né? Procurando esse entendimento e essa compreensão. É isso que se faz necessário para que possamos extirpar de nós o orgulho e o egoísmo, que é o que mantém, né? Nos mantém longe dessas atitudes. E por muitas vezes as pessoas podem falar, mas aquela criatura lá, mas é muito frouxo, né? Né? Quando tu tens essa compreensão, não, é sabedoria, porque a brandura e passividade, elas estão diretamente ligadas à sabedoria, à serenidade, ao entendimento, né? Isso que a Mona falou, da gente se conhecer, né? Vamos usar o trânsito como um exemplo disso, né? Cara, é Trânsito ou qualquer outra absurdo, coisa né? hoje, né? Isso porque é mais corriqueiro a gente ver as pessoas se transformarem, né? Quando elas são contrariadas. Esse entendimento de que aqui, esse espaço aqui é meu, ninguém vai tomar. O cidadão lá quer entrar aqui para dobrar. Não, aqui ele não passa porque eu estou aqui, né? Tem um desenho do Walt Disney, quem puder assistir com os filhos, eu indico muito, que é do Pateta, não sei se vocês já assistiram. Aparece o Pateta caminhando e o locutor dizendo, o fulano de tal, um exemplo, é um homem, um cidadão de bem. Quando ele entra naquele carro, ele se transforma, ele vira um monstro, né? Eu sei o que eu dizer. E isso a gente trazendo são para todas as situações da nossa vida, né? E a gente esquece que Jesus aplica como lei a brandura, o amor, né? A compreensão. E contrário a isso, a cólera, a violência, que é essa falta de brandura, nos joga, né? E só reforçando, isso está muito arraigado ao nosso orgulho e à nossa vaidade, né? Imagine uma situação, chega alguém aqui ou na rua, para qualquer um de nós aqui, e nos ofende. Qual que vai ser o teu impulso? Né? É a reação, né? Né? A reação. O nosso impulso, ou a nossa reação, ela vai estar diretamente ligada à razão, ou aquele instinto animal que ainda habita em nós. Se a pessoa chega e me ofende de uma maneira que é verdadeira, você é isso. Eu não tenho por que me ofender, porque é verdade. Se não for, é mentira, para que eu vou me ofender? Se eu me sentir ofendido num tal nível que vai me prejudicar,
judicialmente eu tenho como acionar essa pessoa. Mas qual que é a nossa reação de momento? Ó, já é revidar do mesmo jeito, ou partir para uma agressão. Hoje tá bem extremista, né? Se a pessoa anda armada, a gente Exatamente, vê né? todos os dias aí coisas que... Num segundo você acaba com a tua vida e com a vida da família e A gente, olha o a resgate que gente você vai... a gente teve um exemplo agora, né? No que aconteceu aí num campo de futebol Que é um sobre lugar para isso, ser né? alegre, para se No divertir, final de né? semana, para a gente ver como nós somos muito animalescos ainda, a gente reage. Eu vi uma palestra do Raul sobre isso, ele dizendo, né? Eu fui na casa de um casal, né? Há uns anos atrás, que não, são pessoas, né? Dentro da doutrina, estudo, isso e aquilo. E aí tava a televisão ligada e tava passando uma reportagem de um cara, de um cidadão que tinha cometido um crime bem pesado, né? E aí o dono da casa comentando, né? A polícia prendeu ele assim, mas se eu sou a polícia, Eu faço. eu amarrava esse cara, eu não ia matar, eu ia queimar ele com um toquinho de cigarro, eu ia matar ele bem lentamente. O Você Raul, tava... o Raul olhou pra ele, mas Fulano? o que que nós pregamos, né? Ele errou, ele tem, vai ter vai ter que responder por isso, mas eu tô me tornando pior do que ele Sim. quando eu passo para esse tipo de atitude, né? Então, essa maneira, isso que nós temos que cultivar em nós, é essa compreensão de que o outro também é imperfeito, né? Que somos todos imperfeitos. E trazer para a nossa vida esse controle, porque é um autocontrole, né? Isso que a Amanda falou é essencial, a gente se conhecer, né? A gente não começar a reagir no impulso, na emoção, né? Espera. Nessa mesma palestra, o Raul fala, quando eu se sentir ofendido, sai dali, respira, ou vai no banheiro, tranca Toma a uma porta, água. pensa, toma uma água. Ah, tá em casa, teve uma discussão qualquer, vai para baixo do chuveiro e toma um banho frio, espera o sangue baixar, né? A emoção baixar, para Porque poder tu vai fazer coisa que tu raciocinar. vai se arrepender, né? Pois Exatamente. é, e no Evangelho segundo o Espiritismo tem a partezinha no canto lá que é o duelo, né? Ah, sim. Uhum. Pois é. Então a gente vê ali, e às vezes nós, né, no movimento espírita, isso aqui tá ultrapassado, Tá bem tá atual. muito atual, tá Uhum. muito atual, né? Olha, a gente vê esses conflitos, essas relações, como o Domingos diz, crimes que poderiam ter sido evitados por essa reação, né? Esse instinto nosso que faz parte da nossa essência, mas está muito aflorado, Sim. né? Esse ofender, né? Tipo assim, eu fui ofendido, né? Nossa, que é o fim, né? Exatamente. Né? E tem uma coisa que a gente nunca leva em consideração, mas que está sempre presente, é a justiça divina. Ela faz parte, a gente querendo ou não, a gente acreditando ou não, ela se faz presente em todos os instantes da nossa vida. Então a gente vai plantar, a gente vai colher. A justiça divina, ela é implacável. E lembrando, né? A espada de há 2000 anos atrás, hoje, são as palavras, são as atitudes, são os pensamentos, né? Que espada que eu estou usando, né? Se eu levar minha vida usando essas armas, né? O que vai me acontecer é a volta. Olha é a justiça ferramenta, né, divina. que a gente fala as próprias redes sociais, né? As Sim. pessoas, às vezes, Destilando ódio. né? E às vezes criam perfis falsos para poder, né, ofenderem, xingarem, fazerem, né, as coisas para não serem identificados. Então ele só está, na verdade, revelando aquilo que elas mesmas têm, né? Uhum. Então, assim, se a gente entende que a gente projeta aquilo que está dentro de nós, né, nos nossos corações, é fato que as pessoas têm muito daquilo e só estão demonstrando aquilo que realmente são. Rafa, o texto fala que os brandos e pacíficos será permitido possuir a terra. Mas o que é possuir a terra? Porque às vezes a gente lê que possuir a terra, mas como é que é isso? Isso o Espiritismo eu acho que traz e deixa muito bem claro, né? Então, possuir a terra, a gente não está falando nada de material, digamos assim, né? Na questão de posse. Mas, como sabemos, e dentro do movimento espírita a gente sempre fala, que nós estamos passando
por um período de transição planetária. Vivemos em um mundo de provas e expiações, ou seja, nessa classificação e nesse progresso, não só nós, né, espíritos encarnados ou desencarnados progredimos, mas também os mundos que na verdade são, né, a somatória desses espíritos que vivem, estão inseridos nessa lei do progresso. Ou seja, tudo vai evoluir, quer nós queiramos ou não. Então, quando Jesus relata que os brandos e pacíficos serão, né, os que possuirão a Terra, é justamente em função dessa transição planetária, do mundo de provas e expiações, onde ainda o mal predomina de muito, né, de forma mais ampla, e o que vai acontecer depois dessa transição, quando adentrarmos no mundo de regeneração, haverá um certo equilíbrio, né? Que o bem irá, na verdade, equilibrar as forças, né, com esse mal, e aos poucos esse bem vai se fortalecendo e sobrepondo essa maldade que ainda existe. Então, quando Jesus diz que esses brandos e pacíficos possuirão a terra, é justamente pelo entendimento que nesse progresso, nessa evolução, haverá, né, de residirem e permanecerem na terra esses espíritos que têm a condição já, né, digamos assim, quando a gente... são mais brandos, né? Isso, tem a condição já de terem essa virtude consolidada, de pacificidade, né, de brandura, de mansuetude, em função de que eles estão se transformando. Então, a gente sempre fala dentro do Espiritismo desse convite da autotransformação, né, da reforma íntima, da gente se conhecer para nos melhorar, porque nós só vamos herdar a terra justamente quando tivermos as virtudes consolidadas, moralmente a gente começar a ter uma evolução maior, e não vai ser diferente quanto essa nos sermos brandos e sermos pacíficos, né? Então, possuir a terra é justamente esses espíritos que irão permanecer aqui no planeta, né? Quando tiverem essa condição. Porque a gente sabe que nessa transição haverá um certo, como Jesus mesmo disse, né, separação do joio e do trigo. Então, espíritos ainda renitentes no mal, ainda em condições ainda extremas de maldades, muitos estão tendo as suas últimas chances aqui nessa encarnação. Mas aqueles que persistirem no mal, em condições, né, mais extremas, irão ter que deixar a Terra. Porque a Terra, nesse progresso e nesse progresso da humanidade, vai ser morada apenas de espíritos regenerados, né? De autotransformados, e essa característica da brandura e da pacificidade faz parte dessa regeneração. Os que aceitarem trocar os canhões por flores, que é esse mundo harmônico, né? Todos nós desejamos um mundo harmônico, equilibrado, né? De igualdade. Isso que o Rafael falou é muito importante, né? Muitos estão aqui, pediram, né, uma condição de serem seres transformadores para o bem, né, e se desvirtuaram completamente no caminho, né, e transformaram, né, muitas sociedades, né, num caos, falando moralmente, espiritualmente, eticamente, né, socialmente. Eles receberam uma oportunidade que lhes foi dada para que pudessem avançar um pouco mais, e infelizmente falharam ainda, porque era muito mais forte neles o egoísmo, o orgulho, a ganância, a vaidade, né, do que o desejo de realmente serem seres transformadores. Então, Emmanuel tem umas mensagens em que ele fala, né, no que se tornará o nosso mundo. Mas é a partir desse momento, quando o homem decidir trocar canhão por flores, né? É nossa escolha, né? Exatamente. Então, eu sempre lembro de uma frase do Érico Veríssimo. Pediram para ele, você acha que o mundo tá ruim, tá pior? E ele disse, não, o mundo não tá ruim nem pior, o mundo tá mal frequentado.
horrível, isso era massa. E realmente tá mal frequentado, porque nós que somos os frequentadores do planeta, vibramos nessa condição ainda. Não somos brandos, não somos pacíficos, somos coléricos, violentos e criamos esse caos energético, né, no planeta. Então o mundo vai mudar quando nós mudarmos. E assim, a gente entende, né, que o mal, ele é muito midiático, né? Ele aparece muito, mas o que existe de bem já na Terra, né? Em pessoas Não é notícia, praticando, né? não é notícia, né? Uhum. O mal, Te sobressai. ele tem um marketing muito Não, forte, o marketing né? persistente, É. o marketeiro é ótimo. Ah, E a gente dá, assim, ó, veja bem, a gente sempre ali na TV ou em qualquer outra coisa, o que sobressai é a notícia negativa. E todo mundo dá ênfase naquilo. E a gente parece que alimenta, que gosta daquela condição, né? Mas porque faz parte ainda do nosso momento, né? Da condição de às vezes se compadecer, às vezes negativamente com aquele sofrimento, Uhum. né? Então, às vezes a gente entender que aquelas situações às vezes são difíceis, se eu posso emitir às vezes bons pensamentos, orações, porque a todo momento, né? Tem notícias ruins porque tem gente, vamos dizer assim, comprando aquilo, né? Exatamente. Ou seja, tem muita gente, né, Vender dando mais do que o- ibope, né, Exatamente. vendendo aquilo ali, né, gostando muito daquilo. Então, quando a gente começar a mudar muito, porque isso muda a nossa vibração. É você assistir algum jornal, às vezes policial, às vezes escutar na própria rádio que a gente está aqui. Como é que fica o nosso sentimento? A gente não fica numa questão Com mais raiva, ruim, às vezes, né? Uma revolta. Uma revolta, às vezes até um medo, uma insegurança. Então, a gente acaba alimentando isso. Então, para a gente mudar essa vibração, a gente também tem que deixar um pouquinho isso de lado, né? Pensar nas coisas positivas, nas coisas boas, que também às vezes te dão essa fortaleza, esse encorajamento para você enfrentar as tuas dificuldades, porque cada um pessoalmente já tem as suas, né? Exatamente. Aí a gente falando sobre brandura, né? Sobre ser pacificador. A gente já falou desse exemplo em um outro programa, mas eu sempre me remeto porque a imagem é muito forte, né? Daquele serial killer que foi preso nos Estados Unidos. Ele tinha assassinado, se estima-se 42 mulheres, né? Mas acham que a conta é maior. E em determinados locais nos Estados Unidos, durante o julgamento, os parentes das vítimas eles podem falar diretamente com o criminoso durante o julgamento. E colocaram, são duas senhoras, né, duas mães, que uma disse que desejava que ele ardesse eternamente no fogo do inferno. A outra disse que tinha vontade de ir até ali picar ele, pelo que ele fez contra a filha dele. Uhum. E nisso vem um senhor, já uma idade bem avançada, cabelo branco, barba branca. E ele é um sociopata, esse cara. Ele não demonstra nenhum tipo de sentimento, né? Tanto é que quando falavam para ele estava ali, imóvel, a mesma expressão. E aí esse homem disse para ele, olhando bem para ele, disse para ele, disse, olha, o senhor hoje me fez fazer a coisa mais difícil que eu já tive que fazer na minha vida. Porque o senhor tirou de mim a maior riqueza que eu tinha, que era a minha filha. Mas, contrário a todo o ódio que eu estou sentindo aqui agora, eu quero dizer para o senhor que eu lhe perdoo, porque o meu mestre, que é Jesus, me ensinou e me pede para que eu perdoe. E aí aquele sociopata chora. Que é um exemplo maior de brandura né, e pacificação, né? Quando a gente se sente nesses momentos em que a cólera possa nos tomar, né, ou nos invadir, que a gente pense no que o Cristo passou, né, por todas as tormentas, tudo que aconteceu com ele, que a gente sabe tem na literatura, mas em momento algum, né, perdeu essa brandura, essa mansietude, né? Então, e a gente, nos momentos de reação, porque isso é inevitável, né? Todo dia acontece uma situação em que o teu instinto A gente é fala mais testado, alto. né? A gente é testado todo dia. E justamente, né, a gente quer a brandura e a mansidão, a gente vai ser testado com Pra ver. situações. Vamos ver se tá já apto. Exatamente. Vamos dar uma testadinha aí, né? É, Vamos dar bom dia para os nossos
Queridos amigos que chegaram agora aqui na Rádio Chapecó, hoje estamos falando sobre bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bom dia para Marisa, para o Lucas Venâncio, que todo sábado nos acompanha, está desejando um ótimo feriado. E um abração ali do Passo dos Fortes. A Marisa Scapinello, a Nelly, o Reni, a Lia que está nos acompanhando, a Cirlei, todos vocês que estão chegando agora aqui pela Rádio Chapecó. Mande seu recado. Coloque sua experiência aí, se é brando, se é pacífico, ou se está construindo já essa virtude. Vamos seguir, então. Falamos do mundo, né? Domingos, que tá difícil. Como que vamos sobreviver com a brandura e ser pacífico, né? Como que a gente vai construir isso nesse mundo que hoje é totalmente ao contrário? Olha, às vezes a gente tem medo até de sair na rua, de bater o carro ali, a pessoa sair armada, te dar um tiro. Como que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente constrói isso? Esse é um cultivo de virtudes de cada um, né? Isso que a gente estava falando até agora. E aquilo que tu falou, né? O Rafa completou também sobre o que dá ibope é a maldade, né? Que a gente não se deixe contaminar por isso, né? Porque a gente, muitas situações que acontecem, as pessoas podem dizer, ah, mas aquela criatura foi criado dessa maneira ou daquela outra maneira. A gente deve lembrar que nós não somos um produto do meio. Nós somos indivíduos únicos, né? E que cada um tem as suas tendências. O que está se revelando ali é a tendência de determinadas pessoas. Uhum. E para que a gente crie em torno de nós esse escudo, primeiro, a oração todo dia. A nossa conexão com a divindade, com Jesus, com os nossos mentores, né? Os nossos guardiões, os nossos anjos, eles estão ali para nos ajudar. Então que a prática da oração, né, nos aproxima e eles nos ajudam nesses momentos de dificuldade, nos inspiram para que a gente não se deixe levar por essa toxicidade, né? Porque é muito pesado, né? Os ambientes, as situações, os acontecimentos, né? A gente vê corrupção, violência, é tudo que a gente está tentando caminhar a nossa existência, é essa enxurrada diária, né? Porque não são fatos aqui e ali. É diário a coisa. Parece que é um bombardeio, né? Para que realmente a gente chegue à conclusão que não. Chega, né? Vamos pensar como a maioria, ou vamos atuar como a maioria. Não, são provas. E se nós estamos aqui nesse mundo o mundo não é tóxico, né? As pessoas transformam o mundo e situações em toxicidade. Para que a gente não se deixe contaminar. Se envolver. Exatamente, como o caso desse senhor lá do julgamento, né? Se ele fosse mais um do rebanho, ele ia dizer a mesma coisa para aquela criatura. Mas o que movia a vida dele? Os ensinamentos do Cristo. Qual que é a referência dele? É Jesus, que tem que ser a referência para todos nós. Aí que tá, né, Domingos? A nossa sociedade hoje, a maioria, ela é muito materialista, né? Individualista, indiferente. E a gente se diz cristão, mas o Cristo está muito distante da gente, né? Se a gente fosse cristão mesmo, nós seguiríamos os passos do Cristo. Ele não é o nosso modelo e guia, como diz o Evangelho. Como que foi o Cristo na Terra? Brando, pacífico, amoroso, perdoa. Mas a gente fala que é cristão, mas as atitudes não condizem. Nós estamos muito, muito distante do Cristo. As nossas atitudes estão... Então, a gente tem que buscar isso, né? Buscar reviver realmente os ensinamentos de Jesus para a gente se transformar. Não é uma tarefa fácil. Sem dúvida. É uma tarefa bem difícil. E é justamente esse movimento que a gente vê que a gente, como tu diz, né? Muita gente tem religião, mas religião dentro do templo... Não é religião, né? A gente acha que... Tá aqui dentro de mim, né? Ela tem que ser, na verdade, fazer da minha vida transformada. Então, toda religião, ela faz bem quando transforma a pessoa. Exatamente. Então, nós, como os cristãos que somos, né, ou digamos assim... O que o Cristo transformou em mim, né? Buscando ser, né, e se aproximar dessa mensagem de Jesus, é no dia a dia. Então, essa nossa cobrança individual, com a nossa consciência, pelo aquilo que a gente aprendeu dos seus ensinamentos,
a gente tem, digamos assim, já uma sementinha plantada na consciência que nos cobra. Será que aquilo que às vezes eu estou estudando, aquilo que eu venho aqui falar, eu estou fazendo no meu dia a dia? Não só lá dentro da minha casa espírita ou do meu templo religioso. Será que os ensinamentos de Jesus, e esse é o desafio, né? Eu estou aplicando no meu trabalho, né? Aonde eu estiver, dentro de casa, que é o maior desafio, Maior escola. né? Então, Uhum. é esse que é a nossa dificuldade, né? Então, essa nossa transformação em seguir esses ensinamentos é nas nossas pequenas atitudes. E essa brandura, essa mansutude é um desafio enorme. Da forma que a gente está, como o Domingos disse, né? A gente pode às vezes ser considerado como fraco. Quem é brando, quem é alguém que está deixando de ter qualquer conflito. Mas assim, o mundo pede que a gente transforme aos pouquinhos, né? E se transforme a si mesmo para poder refletir no mundo. É toda coisa, né? Eu não estou cristão, eu sou cristão. Não é uma condição momentânea, né? Como o Rafa bem colocou, né? Por vezes eu estou dentro de um templo, de uma igreja, onde se professa qualquer religião, estou ali naquele ritual, e quando eu saio dali, eu levo aquilo comigo, né? Eu estou cristão lá dentro e na minha vida, no Eu dia a sou dia, materialista, né? Que é a maior dificuldade, né? Que a gente entra num automático da vida, né? Material, buscando a questão do nosso sustento, mas será que nessas nossas relações, nesse momento, eu estou pensando nesses ensinamentos de Jesus? É um O desafio. Cristo está comigo nos meus atos, nas minhas atitudes, né? Que é o que a gente fala dentro do Espiritismo, né? Aquele Cristo lá na cruz, ele tem o seu simbolismo. Mas o que a gente quer é esse Cristo do nosso lado, né? Com esses ensinamentos aqui, com suas palavras, em nossas atitudes. Aquele Cristo vivo que Vivo. caminhava entre as pessoas, que olhava com aquele olhar terno, né? que sempre tinha uma sorria, palavra amiga, que Se a sorria. gente, né? Se a gente fala tanto da imortalidade da alma, né? Que somos espíritos, Jesus tem que Aquele estar mais médico, vivo né? do que nunca. Aquele né? médico que Nas curava nossas almas. É. E cura, porque se a gente buscar A gente é doente Cristo, ainda, né? Doente da alma ainda. Isso é bem importante. É. Como a brandura e a paz interior se relacionam com a lei de amor, justiça e caridade ensinada por Jesus? Olha que questão tão importante. Eu acho que isso é fundamental porque essa lei, ela é junta, né? A gente Sim, nunca ela pode não se separar. separa. Ela não pode separar. Então, a partir do momento que a gente entende que ela, como uma lei de amor, de justiça e de caridade, a brandura e o ser pacífico, né? A pacificidade está totalmente condizente. Só vai poder ser justo, caridoso e ter amor quem for brando. Então, ela é a forma Sim. prática, né? Ela é a forma prática de a gente desenvolver essa lei. Então, essa é uma das leis divinas, uma lei moral. Então, assim, ela é tão ampla que a gente tem que consolidar todas essas virtudes para a gente poder estar em harmonia com essa lei. Então, a gente só vai atingir uma paz interior, algo que, né, a gente fique com a consciência, né, plena, digamos assim, a partir do momento que essa brandura, essa passividade e outras condições, né, como a gente fala da humildade, né, da questão de outras virtudes que a gente deve desenvolver, a gente só vai estar com essa paz interior quando a gente conseguir desenvolver isso. Então, é um desafio muito grande. Então, quando Jesus ensina que os brandos e pacíficos herdarão e possuirão a terra, a gente já entende que ele já está projetando que se o nosso destino é a perfeição, um dia a gente já vai chegar lá. Só que esse desenvolvimento, essa busca tem que ser individual, né? Então, essa transformação, ninguém vai fazer pela gente. Então, aqueles que muitas vezes estão em outras condições e a gente entende esse grau evolutivo, um dia, mais cedo ou mais tarde, vão ter que fazer o seu esforço, o seu melhoramento, né? A sua autoanálise, entender que a gente necessita, né, dessa mudança e se essas leis são perfeitas, elas nos direcionam aquilo.
Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que desenvolver essa brandura, essa mansitude, essa questão, né, de sermos mais pacíficos. Então, não tem como fugir disso. Rafa, né? faz parte da lei do progresso. Nós vamos ter que progredir ou na dor, que é a maioria, ou no amor. Então, não tem. Ela vai nos impulsionar. E a dor nos impulsiona, né? Então, assim, a gente se transforma. Se a dor não está doendo muito, a gente ainda consegue, né, ficar. Mas quando ela pega pesado, a gente tem que mudar. E uma das bem-aventuranças que eu acho que no Sermão do Monte Jesus comenta e fala é, acima de tudo, bem-aventurados os pobres de espíritos. Que ele está falando da humildade. Então, nós podemos falar um monte de coisa aqui, mas se a gente não tiver a humildade de reconhecer que a gente tem muito problema e muito defeito, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Quando aquele egoísmo, né, que é a doença desse nosso ego, que se sobrepuja e acaba escondendo tudo que a gente Por que ainda... que a gente não é brando? Porque a gente não é humilde. É. Então, assim, a gente só se reconhece que tem que mudar porque a gente tem a humildade. Se a gente não tiver a humildade de reconhecer, porque se tu pensar, quem precisa mudar, né? Se aquela pessoa orgulhosa, egoísta, ela diz, não, eu não preciso mudar. Então a gente só se reconhece que tem defeitos e dificuldades e más tendências quando a gente tem a humildade de, não, realmente eu sou assim, eu tenho muita coisa, eu sou agressivo, sou explosivo, eu sou a irritabilidade, né? Dentro de casa lá eu tenho meus defeitos. Então assim, e a gente sabe que não é de uma hora para outra. É difícil a nossa mudança. Em casa é complicado, né? No trabalho, no trânsito, como o Domingo falou. E como essa forma da gente viver, Rafa, ser colérico, reativo, encurta a nossa existência. Eu sempre lembro na coleção Labuanol do Belarmino Bicas. Tem um texto fantástico do irmão X, que o Belarmino Bicas era espírita, se converteu ao espiritismo, trabalhava, mas ele era totalmente colérico, né? Ele reagia com tudo. E quando então ele desencarna, o irmão X vai entrevistar ele no mundo espiritual, ele diz, não, eu quero que você conte a minha história. Eu fiz um relato aqui de todas as asperezas, as cóleras que eu tive, que encurtou 22 anos da vida dele, né? Era para ele viver até 80 e poucos, ele desencarnou com... foi 38 anos, acho. Mas não me lembro bem, mas essa é a história. Mas ele vai lá relatar. Brigou com o padeiro, brigou com a mulher, brigou com o chefe, brigou com o homem do ônibus. Ele brigava com todo mundo. Ele reagia, a vida dele foi reativa. E ele era espírita. Ele se converteu ao espiritismo. Então, isso quando ele chegou no plano espiritual, o mentor disse, não, realmente, mas por tantas aspirações, que foi 16 mil e quantas lá, encurtou tantos anos da tua vida, você podia ter vivido 22 anos a mais. Mas você foi exaurindo, porque quando a gente é colérico, a gente reage, a gente vai exaurindo o nosso fluido vital, a gente desperdiça com coisas estúpidas, banais, né? Ao contrário de que quando a gente é brando, pacífico, a gente reflete, a gente mantém aquele equilíbrio. Então, toda vez que a gente se desequilibra, a gente joga fora um pouquinho de fluido vital, então a gente encurta a nossa existência. Então, nesse mundo, né, de tudo acelerado, né, que a gente tá tanto ansioso, né, para tudo, né, tudo, as coisas têm que ser para ontem, o estresse que nos aniquila, nos sufoca no dia a dia, e a gente sabe, isso que a Mona está dizendo, né, a ciência comprova que as doenças são psicossomáticas, elas estão refletindo no corpo aquilo que a gente está pensando, vibrando, né, então, quem vai ser o responsável de tudo isso? Nós mesmos. Nós mesmos. Isso que a Mona falou, nessa palestra o Raul fala, né? Que causa um desequilíbrio de sódio e cálcio, se eu não me engano, nas células, né? E tu vai desenvolver doenças diretamente ligadas à proporção que tu deu para aquelas situações, né? Sim. O André também fala que o André Luiz. Se perdem muitas células, morrem, né? E elas não se regeneram mais. Porque a energia... Exatamente. Então, nós somos os causadores dos nossos males, não é o outro, né? O dia que a gente entender isso, Domingos, até a medicina vai dar um salto. Esse cidadão que a Mana falou brigava até com quem não brigava com ele. Nossa, ele ia brigar com a sombra. Mas é muito legal esse texto. Então, procurem, Belarmino Bicas. Então, a gente pensa, né, a medicina tem remédio para tudo.
E a gente, nessas situações, né, da agressividade, da impaciência, tá tratando o quê? O efeito. Uhum. Mas onde está A a causa? causa. Tudo está na causa, né? E a causa somos nós mesmos. É a nossa transformação, o nosso comportamento. São 7h50. Vou pedir uma pequena licença para ouvir o recadinho dos nossos queridos apoiadores, Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Voltamos, programa É Hora Espírita. Estamos abordando hoje bem-aventurados os brandos e pacíficos aqui pela Rádio Chapecó. São 7h51. Segundo Lázaro, aquele espírito, né? Lázaro, nosso querido Lázaro. Qual é a verdadeira característica do homem pacífico e quais são suas recompensas espirituais? Se a gente for brando, Domingos Pacífico, nós vamos ter recompensas espirituais? Olha, teremos consequências, né? Quando a gente fala em recompensas, a doutrina espírita nos ensina, e o próprio Jesus, que nós teremos as consequências, porque nós vamos colher tudo o que plantarmos, né? Então, lembrando a oração de São Francisco de Assis, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver trevas, que eu leve a luz. É essa o que nós teremos de reflexo na nossa vida futura. Porque quando se fala, né, que herdarão e possuirão a terra, nós ainda, na nossa visão material, o possuir e o ter, né, como uma maneira possessiva. O herdará e possuirá é que continuará na terra, mas vivendo de uma maneira harmônica, né? Uma maneira onde o que será mais importante será a igualdade, a paz, a harmonia, o equilíbrio, e tudo isso está ligado a essa brandura e a essa maneira pacífica de conviver e de viver. E se nós lembrarmos, né, o Chico, certa vez pediram para ele, né, qual será a religião do futuro, né? E aí ele respondeu, a caridade. É isso que transformará o nosso mundo, né? Então, essa vontade tão gigantesca que cada um tem, que passe a ser esse mundo harmônico e de equilíbrio, o que irá transformar é a própria criatura, através do desenvolvimento dessas virtudes, da brandura, da benevolência, porque está diretamente ligado, né, a benevolência e a caridade com quem é pacífico e brando. Nós não podemos desenvolver. E isso para Jesus, né, na benevolência, a indulgência e o perdão, formam a caridade. E eu não posso ser caridoso se eu não for brando e pacífico. E pacificador, né? Porque nem todo pacificador é pacífico. A gente vê em situações, isso que a gente falou. Numa discussão eu vou tentar apaziguar os ânimos. Mas se o acontecido fosse comigo, eu teria a mesma reação, eu tentaria equilibrar a situação, né? Então, quem herdará ou quem possuirá o que está por vir é quem consegue desenvolver essas virtudes. E como o Rafa bem falou lá atrás, né? Muitos estão recebendo a última oportunidade aqui, né? De se transformarem, de fazerem parte desse processo, né? De trocar o canhão pela flor. E existem outros que terão que ir para mundos mais primitivos, para passar por esse processo, e aí se libertarem, começarem a se libertar e seguirem nesse caminho da evolução, porque todos nós estamos condenados ao progresso.
Isso é É. inquestionável. Eu acho que a gente já começa a colher aqui, tá, os frutos. Por exemplo, a nossa saúde Saúde, né? física, Eu ia né? A dizer. nossa saúde emocional, ela vai se transformando. A gente vai ficando mais pacífico, né? Menos reativo e mais. Vamos agir mais e reagir menos. Então, eu acho que já começamos a colher aqui, não só no espiritual, né? É uma característica que nós deveríamos desenvolver para a nossa saúde física, mental, psicológica. É aquele Éden, né? Que o jardim do Éden, né? É no que vai se transformar. E a gente exatamente vai transformando o ambiente da nossa casa, o local onde a gente trabalha, e transformando automaticamente a nossa sociedade. E quando a gente fala, né, em brandura, em ser brando e pacífico, é o exemplo, né? Porque o exemplo que eu der, ele vai se arrastando. Ele vai se enraizando e vai transformando as pessoas também que estão junto comigo. Tem pessoas que falam para uma determinada pessoa que tem uma conduta de vida mais tranquila, te encontra depois de 5 anos, puxa vida, tu não envelhece, pá, tá Tudo pintando o igual, cabelo, é. pá, tu não usa óculos. É a conduta de vida que tu tem, né? Essa conduta mais serena, né? Essa conduta de enxergar as coisas como Jesus enxergava, né? Como por ser Reagir nosso menos, modelo né? e guia, Uhum. a gente tem que seguir os ensinamentos. E o desafio é grande, a gente sabe disso. Não é fácil, né, nos tempos atuais. Mas, assim, vale a pena tentar. Vale a pena a gente, né, buscar nessas pequenas atitudes, nos nossos convívios, né, desenvolver aquilo que a gente vê. Então, assim, se a gente entende que, né, como Jesus nos disse, fazer aos outros o que gostaria que nos fosse feito, quando a gente começa, às vezes, a ver as tuas pequenas atitudes e analisar como tu tratou, às vezes, com benevolência, com brandura, né? Naquela situação, né, que você poderia ter reagido, você foi mais pacífico, conseguiu amenizar. Olha como é essas vitóriazinhas, às vezes, que tu consegue ali, que tu viu, mas eu podia ter reagido de uma forma tão, às vezes, né, mais ríspida, e eu consegui ser. Me Então, controlei. olha a sensação positiva e o bem-estar que te proporcionou aquilo. Então, às vezes, para a gente analisar essas condições e tentar buscar essa brandura, essa mansetude, para a gente ver que no nosso dia isso vai fazer diferença. São 7h57. Estamos chegando, bem dizer, ao fim, né, do nosso programa, do nosso assunto. Lembrando que a Hora Espírita conta com as suas redes sociais, fanpage, YouTube, então você pode entrar lá, compartilhar, ver os programas anteriores, os próximos programas. Hoje abordamos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Quero agradecer ao Rafa, ao Domingos, muito obrigada. Podem deixar seu recadinho aí para os nossos queridos amigos no final de semana. Muito obrigado por mais uma vez essa oportunidade e que tenhamos todos um ótimo feriado e um bom final de semana. Obrigado, Mona. Obrigado, Rafael, né? Obrigado à Rádio Chapecó pelo espaço e que possamos, né, no nosso dia a dia, desenvolvermos em todas as situações que aparece essa brandura, né? Essa generosidade, né? Porque quando a gente fala em generosidade, quando a gente está sendo generoso com os outros, mas primeiro a gente está sendo com a gente, porque isso que o Rafa falou, né? Puxa vida, consegui me controlar nessa situação, né? Dei um passinho a mais aí, sinal de que eu estou melhorando. E nós agradecemos e desejamos um ótimo feriado de proclamação da República e voltaremos próximo sábado aqui pela Rádio Chapecó 100.1 com mais um Hora Espírita. Tenha um ótimo final de semana.